boa noite, telespectadores do Canal 16. Começamos agora mais um programa de entrevistas. Hoje é dia 7 de junho, as pessoas estão telefonando aqui, querendo saber o que vai acontecer hoje no nosso programa aqui. Nós vamos entrevistar uma pessoa que tem um dos maiores conceitos na área política em Petrópolis, ex-vereador por 2 mandatos, o senhor Wilson Silva Júnior, que, além de ser uma pessoa que tem todas essas qualificações, participou de momentos decisivos aqui na cidade de Petrópolis, na sua história política, como chefe de campanha, como coordenador político em várias ocasiões, e na hora da dor de barriga, a maioria dos políticos vai bater na porta do Wilson, se é que ele me permite que eu chame assim, da forma mais carinhosa possível. As pessoas vão lá sempre pedir auxílio e ajudar a desvendar aí os mistérios da política. Eu dou boa noite ao meu amigo Wilson Silva Júnior. Boa noite. Eu tenho muito prazer em te receber aqui. Prazer é todo meu. Para que a gente possa... Quero te parabenizar no início por essa emissora que mais cresce em Petrópolis. Você está de parabéns. Eu que acompanho desde o princípio, o início da sua luta, e quero te parabenizar, você e a Beth, por essa casa. Boa noite aos telespectadores do TV Cidade. E estamos aí para falar um pouco sobre a política petropolitana. É sempre um prazer receber pessoas de bom nível para que aqueles que estão se iniciando agora na arte da política tenham referências, né, para que eles possam no futuro utilizar essa experiência de muitos anos aí, no caso do Wilson, para que eles não sofram muito no percurso, né, dessa sua longa jornada na política aí. A gente começou conversando hoje mais cedo, né, para saber... Batemos um papo. Quais seriam as linhas. A gente fez um resumo interessante aqui, e eu comecei a olhar, tem que olhar aqui usando a bicicleta, aqui segundo o nosso amigo Tito Santos, né? Se não botar a bicicleta não funciona. No outro programa foi um drama para eu tentar enxergar as coisas, né? Pela sua vida pregressa aqui, você foi presidente de várias comissões de inquérito, trabalhou em muitas apurações de irregularidades na Câmara, não que houvesse muitas irregularidades, mas você participou ativamente da vida da Câmara nesses 2 mandatos seus, aí foram 8 anos, aí você foi também primeiro secretário da Câmara, enfim, você passou por muitas fases e muitas áreas da nossa Câmara Municipal. Eu queria que você, em princípio, fizesse um paralelo sobre a Câmara de hoje e a Câmara da sua época. Você fique à vontade, porque quem tem o que contar é você. Eu sou aqui um mero entrevistador que vai te estimular para que você tenha essas lembranças aí e consiga falar com a gente. Eu tive 2 mandatos, né, em 2 legislaturas. Uma eu fui oposição ao governo e a outra eu fui situação do governo. Na primeira, que foi o Sérgio Fadel... Você era que partido nessa época? Eu era do PTB. Você, então, começou na política pelo PTB? Não, eu comecei na política... Pelo PL? Pelo PL. Sim. Depois eu fui para o PTB e depois voltei para o PL. E hoje retornei ao PTB. A caminhada foi essa. Então, você me perguntou qual é a diferença. A diferença é muito grande. Porque, no meu tempo, a gente tinha realmente o intuito de fiscalizar. E nós pegamos um governo que o Sérgio Fadel não é que ele fosse desonesto, não, ele era até uma pessoa honesta. Mas o Sérgio Fadel entendia que tinha que ter a independência dos poderes. Na sua opinião, ele foi bom prefeito para Petrópolis? Foi. Não foi mau prefeito, não. Ele foi omisso e negligente. Na CPI que eu presidi, que caçamos o Fadel, foi por omissão e negligência. Omissão por quê? Ele sabia que tinha alguém que estava fazendo as coisas erradas, mas ele não tomava atitude. Mas eu posso estar enganado, mas eu soube que na época parece que havia também uma
Ele brigou com a imprensa também, de opiniões, entendeu? É verdade. Ele chamava o Diário de Petrópolis de imprensa marrom, né? Ele brigou com a imprensa toda e brigou com a Câmara também. Então houve uma briga política. Entendi. Mas em seguida parece que ele conseguiu alguma ação da justiça. A justiça que retornou ele. Retornou com ele ao poder, né? A justiça que retornou. Porque as comissões foram presididas e elogiadas, inclusive, pelo advogado dele. Eu vi aqui também que você teve muitos parceiros aqui interessantes, aqui, por exemplo, na sua legislatura primeira, de 96 a 2000, você teve aqui figuras que ficaram aí na política por alguns anos aqui, o Luiz Fernando, o João Luiz, Ronaldo Medeiros, Fernando Coelho, o Latuf, em seguida Mauro Pujol. Esse, para mim, foi o maior articulador que nós tínhamos na casa. Latuf, né? O Latuf sabia agregar o grupo. Que bacana. O ex-prefeito Rubens Bom Tempo, aqui parece que na primeira legislatura dele também, né? Nessa época, né? Não, aí já foi no segundo mandato meu. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Foi no governo do Leandro. Ah, entendi. O Paulo Mustrange também estava nessa época, né? E foram vereadores que, mesmo na minoria, ele sabia que nós tínhamos o rolo compressor. Entendi. Na linguagem da Câmara. Quer dizer, nós éramos a maioria. Uhum. Eram quantos? Eram 10 na maioria? 11? Não, nós éramos 11 fechados. 11 fechados. E tinha sempre 2 ou 3 que eram independentes e que votavam, mas a gente sabia que qualquer votação a gente ganharia. E vocês, na época, vocês eram fechados com o quê? Vocês eram fechados com o prefeito ou vocês com o prefeito. Com o prefeito. Com o prefeito. A gente dava sustentação ao Leandro Sampaio. Entendi. E nessa época, o governo do Leandro merecia esse tipo de atitude? Hoje em dia, se fosse hoje, né, eu acho que não teria mais essa sustentação que foi dada. Entendi. Porque várias vezes eu achava que teríamos que jogar um óleo na pista para o cara tomar um susto e ver, né, que não é assim. A gente coloca a criança no colégio e bota para pensar um pouquinho. Bota, né, para pensar um pouquinho. Entendi. Mas em si foi um governo tranquilo, né? O Leandro conseguiu ele não mandou a mensagem para a Câmara, que hoje eu acho um erro, deveria ter mandado a mensagem, que foi a licitação da Águas do Imperador. Entendi. Isso deveria ter passado pela Câmara. Eu acho que foi até um erro. Isso foi 82, se eu não me engano? Não, foi 93, por aí, ou 94, agora eu não me recordo direito. Houve a saída, deixou de ser CAEMP e passou a ser Águas do Imperador. Que também trouxe grandes benefícios para a cidade, porque o erário público talvez não teria condições de fazer esse investimento que foi feito. A água é cara? É. Né? Eu acho que a água é cara. A água de Petrópolis é cara. Hoje tem qualidade, hoje já não tem mais aquele negócio, vamos fechar a torneira que tem que economizar, não vai abrir a água hoje, não vai abrir amanhã. Também para um avanço no tratamento de esgoto, parece que até o fim do ano vão ser... Sim, embora eu continue discordando de certas coisas. Hoje, se eu fosse um vereador atuante, eu iria questionar. Primeiro, cobrar esgoto onde não tem captação de esgoto. Sim. Tá certo? Eu acho o contrário. Se você presta o serviço, eu tenho que te pagar. Agora, se você não presta o serviço, por que eu vou te pagar? Outra coisa, o pobrezinho, coitado, atrasa a conta de água. Eles vão lá e cortam a água. Para você ligar, você tem que pagar R$130. Se o cara não tem 10 prata para pagar, entendi, como é que ele vai ter 130 para religar o Igor? Não vai. E outra coisa, e a tarifa social, ela tem que ser um direito adquirido do povo. Parece que falaram alguma coisa em torno de 4 mil contemplados aí, alguma coisa assim, na tarifa social. Mas isso você tem que ir à comunidade e dar a tarifa social. E outra coisa absurda é se você consumir aqui, na sua emissora, 2.000 litros, tu vai pagar sobre 10. É verdade, tem consumo mínimo. E se você consumir 11.000 litros d'água, você vai pagar sobre 20. Entendi. Isso não está certo, Falcone. Você não gastou aquilo. Né? Então tem coisas que tem que ser pleiteada, né? Para ser conversada. É isso aí, onde eu acho que a Câmara tem por iniciativa pegar esse contrato que foi feito com o consórcio
e ver se realmente eles estão cumprindo todas... Você pode haver algum tipo de negociação, Claro, ajeitar para lá e para cá? Entendi. Como é que um pobre pode... Ele não paga a conta de água, R$10. Aí vão lá, corta a água dele. E ele, para religar, ele tem que pagar 10 mais 130 da taxa de religação. É verdade. Isso não é correto. Verdade. Isso não é correto. Continuando no mesmo trilho, mas mudando um pouco de direcionamento, eu tenho percebido que a gente teve uma volta de algumas pessoas à Câmara Municipal, como é o caso do vereador Márcio Arruda, que é uma pessoa que, além de ter uma prática parlamentar muito grande, ele sempre foi um indivíduo que não gostava muito de referendar aquelas pessoas que são de um jeito, mas fingem ser de outro jeito. Ele não gosta de falso moralista. Eu também não gosto. O falso moralista na política, para mim, é o câncer da política. Que eles pregam para o povo o que eles não são. Entendi. Eles têm um discurso para o povo e têm outro discurso interno. Entendi. Você acha que isso consegue hoje ainda sobreviver na política, essa conversa de ter rezar para dois santos aí, ou ter dois senhores? Você acha que isso funciona? No meio político não funciona não, porque você passa a conhecer a pessoa. Entendi. Quer dizer, a pessoa sobe uma tribuna e faz um discurso para agradar o povo. Mas nos bastidores, ele quer as benécias todas também. Entendi. Quer dizer, é complicado. O cara tem que ser o que ele é. Uhum. Eu não sou santo, nunca fui santo. Mas eu sou o Wilson, que todo mundo conhece o Wilson como ele é. Eu tenho meus defeitos e tenho minhas qualidades. Bota na balança e vê o que essa sua passagem, pesa mais. Essa sua passagem de 2 mandatos pela Câmara Municipal, tem algum fato pitoresco que você pode contar para a gente com relação, por exemplo, a viagens? Porque todo mundo está falando... Se falou até de uma forma meio agressiva com relação a congresso, que os vereadores viajavam muito, não sei o quê. Mas eu acho que isso aí é uma defesa que o vereador tem. Uhum. Eu sou contra o vereador receber e não ir à viagem. Claro. Tá certo? Mas ele indo, eu acho que você vai lá, você vai conhecer. O transporte alternativo que eu lutei para implantar, mesmo que ilegal aqui em Petrópolis, eu vi muito no Nordeste. Então eu trouxe essa ideia de ir lá, quando eu fui a um congresso lá. Mas o fato pitoresco foi uma vez que nós fomos para Recife e o voo teve muita... turbulência? Não. Muitas escalas? Muitas escalas. Uhum. E nós chegamos em Recife, devia ser 11h30 da noite. Todo mundo com uma fome danada. Corremos para um restaurante, Quem participou dessa viagem sua? Eu posso lembrar, Luiz Fernando, eu, Ronaldo Medeiros, Lucério, Mauro Pomim, Agenaro Moraes. Cheio de testemunha. Tem testemunha. Isso foi um fato interessantíssimo. Aí nós chegamos lá, deixamos as malas no hotel e numa quadra à frente fomos para um restaurante. Chegamos lá, o restaurante estava quase fechando. Aí o cara falou, não, dá para servir vocês, não sei o quê. Aí eu estava todo mundo com fome, eu falei, o que tem que possa sair rápido aí? Ele falou, de aperitivo já tem pronto aqui umas casquinhas de siri, né? É só botar no forno, esquentar. Eu falei, então traz. Quando chegaram 8 casquinhas de siri. Cada um pegou e botou no prato de sobremesa, com o garfinho, né? O Moraes já me pegou aquilo direto e mordeu, falou, vocês podiam ter pedido um negócio mais macio, quase quebrou meus dentes. 11 e pouco da noite, né? O pessoal até mistura. Mas foi muito engraçado, foi muito engraçado essa passagem. Na Câmara Municipal também a gente tem observado, além dos veteranos, né, que têm mais experiência e tal, a gente também tem notado que existem novas lideranças jovens, né? Eu não iria te pedir para que desse um conselho para os jovens, né? Porque eu lembro logo do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues olhava para os jovens e falava assim, envelheçam, que é o meu conselho, né? Envelheçam. Mas esse não é o caso aqui no momento. Você acha que esses jovens têm condição de, não é ter tanto poder na mão, mas também não é jogar com a vida das pessoas, mas você acha que eles têm responsabilidades para ajudar a traçar os destinos
da nossa cidade através da Câmara Municipal? Não, tem pessoas ali que podem até, eu acredito que até ensinam, né? Como se deve se comportar. Lá dentro tem para mim, que eu reputo, um homem muito inteligente, um homem que enxerga, um jogador de xadrez, que é o vereador Márcio Arruda. Esse conhece tudo, Falcone, ele conhece de tudo. O Márcio é um verdadeiro jogador de xadrez. Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Já viu o filme, né? Já viu o filme várias vezes, né? Várias vezes. O Márcio, para mim, foi o melhor presidente que aquela casa teve. Por quê? A casa abria 11 horas. O Márcio começou, quando ele assumiu a presidência, a casa passou a abrir às 8 horas da manhã. O Márcio promovia concurso de pintura, ele usava a parte cultural também. Não só ficava aquela imagem da casa política. O Márcio realmente foi um grande presidente que aquela casa teve. Foi o presidente que construiu os gabinetes para todos os vereadores. Né? Eu tenho observado. Agora, a casa, hoje em dia, você me pediu para fazer uma comparação, eu nem gosto muito de fazer porque eu fico triste com as coisas que eu tenho Nós, assistido. inclusive, nos encontramos lá numa sessão, lembra? A gente estava sentado junto, inclusive o próprio presidente da casa, o vereador Paulo Igor, até fez uma referência à sua presença, né? Lá na audiência. Ele me citou, depois dia. o Jorginho do Banerjee me citou também. Quer dizer, eu fui à Câmara porque eu fiquei realmente entristecido. Você queria se inteirar ali em loco, né? Sim. Porque eu acho que você pode atacar qualquer um, tá certo? Agora, o poder não pode ser atacado, o poder é bom. Quem estraga o poder são as pessoas. Né? O que a casa tem a ver com isso tudo? Agora, do jeito que a casa está, Falcone, eu te digo, vai ser difícil. Você vai ter que tirar tudo ali de dentro, lavar aquela escadaria toda, lavar a casa toda, entendeu? E voltar a casa como era. Eu acho o seguinte, o vereador, ele tem o seu gabinete, ele pode botar quem ele quiser ali dentro. Agora, na parte da administração, na parte jurídica, na parte legislativa, né, você tem que ter os funcionários que trabalham lá há anos. Eles retalharam aquilo tudo. Hoje, um departamento é de um vereador, ele que indica, o outro departamento é de outro vereador. Você vê que as pessoas boas daquela casa saíram todas. Você acha que para a continuidade do processo isso é uma lástima, não, né? Mas, pô, isso foi uma desgraça que aconteceu ali dentro, tudo. Você vê a jurídica hoje pertence a um vereador, ele que indica as pessoas para trabalhar no jurídico da casa. A parte de informática é a mesma coisa. Tiraram um rapaz que era PhD em computação, mandaram o cara embora e botaram um garoto lá que não entende nada de computação. Você vê só, o Zé Walter. O Zé Walter, ele pediu até para se aposentar. O Eli da Luz largou o financeiro. Paulo Machado, uma reserva moral que nós tínhamos naquela casa, até quando a Câmara errava, o povo aqui fora falava assim, não acredito que tenha acontecido isso não, porque o doutor Paulo Machado está lá. Aí se preparou a Carla Madura durante 12 a 15 anos para substituir o professor. Mandaram a menina embora também. Tinha a Cristina Foster, da administração não, da Secretaria Legislativa, que fazia aquela Câmara Mirim. Você se lembra disso? Bem. Nós cobrimos toda semana os colégios municipais iam na Câmara e o garoto sabia qual era a função do vereador, o que o vereador podia fazer, o que o vereador não podia fazer, que ela dava essa aula para as crianças. Entendi. Formação, para as crianças, né? ter uma cidadania, ter conhecimento. Política, formação política, claro, moral, sim, cívica. mas isso tem que começar lá de baixo mesmo. Porque o povo hoje pensa o que é o vereador? O vereador que arruma uma vaga no colégio, que arruma internação? Não, o vereador não é isso não, gente. O vereador está ali para fiscalizar o executivo e fazer leis que vão beneficiar a comunidade, o povo. Essa é a função do vereador. Hoje eu vejo na Câmara que tem um vereador que eu admiro o trabalho que ele faz, é o vereador Wagner, porque ele fiscaliza mesmo. Ele lê, até quando ele era líder do governo,
Ele fazia pedido de informação, discordava de certas coisas. O Wagner realmente é um cara que lê. Talvez ele tenha aprendido muito isso quando ele foi presidente da Condep, quando a gente era vereador. Porque nós questionávamos muito pedindo informação. E o Wagner nunca deixou de prestar um esclarecimento ao vereador. Isso foi na época do Leandro Prefeito, né? Sim, senhor. Então, o Wagner, talvez ele com essa vivência que ele teve, né? Porque como é que eu vou te fiscalizar? Eu tenho que te pedir informação. Outro absurdo é que pedindo informação tem que passar pelo plenário. Porque se eu tenho a maioria da casa, não passa. Isso é uma prerrogativa que o vereador tinha que ter de direito. Não precisaria passar em plenário. Isso dependeria de quê? Fazer uma emenda à lei, algum projeto de lei para modificar? Sim, para modificar. O regimento, porque né? se eu tenho, a minha prerrogativa maior é te fiscalizar, como é que eu vou te fiscalizar sem informações, você me prestar informações? Agora, quando você tem a maioria começa a sabotar. Né? Isso é uma coisa que tem que mudar. Entendi. Dirige aos seus interesses políticos, né? Porque se eu estou ali para fiscalizar, eu estou ali, o povo me elegeu para mim fiscalizar o chefe do executivo. Você vê que no primeiro mandato meu, eu presidi 7 comissões de inquérito. Realmente eu requeri e presidi. Agora, você vai dizer, por que você fez isso? Você não queria o prefeito? Não. Eu estava ali para apurar as denúncias. Como eu acho que a Câmara tem que ter um ouvidor do povo que realmente trabalhe e funcione. Não é para ser indicado pelos vereadores e ficar ali sem fazer nada. Eu nunca ouvi esse ouvidor que foi eleito aí subir à tribuna para fazer o relatório mensal. E o ouvidor tem essa obrigação. Tem essa prerrogativa, né? Não, ele tem essa obrigação também. Entendi. Ele está ali para ouvir os anseios do povo e comunicar aos vereadores. Já no meu tempo também era difícil você eleger um ouvidor, vou confessar. Porque o vereador acha que o legítimo ouvidor do povo é ele. Eu não discordo também não. Mas tem que ter alguém na casa, né, para que possa atender. Não é fazer politicagem não, mas atender. É porque esse ouvidor também criticaria, entre aspas, o trabalho do vereador caso houvesse algum problema. Sim, mas aí era mais fácil de você... Mas as pessoas têm muita dificuldade de lidar com as críticas, né? Alguém difícil, que olha para mim difícil. e me chama de gordo, careca, eu não tenho muito para onde fugir, porque isso é uma realidade, né? Agora, se você exacerbar isso aí um pouquinho, colocando outros adjetivos, a gente digere com mais dificuldade, né? É verdade. Então, eu acho que as pessoas... Mas eu acho que deveria ter realmente a função da ouvidoria. Como em todo lugar deveria ter um ouvidor, sabia? Na delegacia devia ter um, no hospital municipal deveria ter um ouvidor, não é verdade? O cara está ali para... daria o retorno de informação da população sobre os serviços, sobre os atos, né? Hoje a gente tem uma Câmara Municipal formada por 15 vereadores, né? Você acompanhou muito bem todo esse trâmite, essas coisas todas aí para determinação do número. Com a sua experiência, o que você achou dessa maneira de fazer as coisas, a maneira com que foram determinados os 15 vereadores, e se você acha que esse número é suficiente? Eles deram um tiro no pé. Você acha isso? Deram um tiro no pé. Petrópolis comporta 21 vereadores. Eu vou dizer por quê. Com 15 ou com 21, o dinheiro que você vai me dar é o mesmo. Tá certo? É o mesmo dinheiro. E a democracia, ela fica mais ampla. É mais partidos que têm chance de galgar uma cadeira na Câmara. Mas não diminui... Hoje, só os grandes que vão lucrar com isso. Não diminui o poder de fogo do vereador, não? Porque aí vai diminuir a verba que ele teria no gabinete, alguma coisa assim, não? Não, mas assessor... Não, porque ele já tem lá. Isso no meu tempo eram 3 assessores, hoje são 7. Eu tomei até um susto quando eu soube. Entendi. Hoje são 7 assessores que um vereador tem. No meu tempo era 3. Começou com 2, depois eu, quando fui secretário, encaixei mais um, foi uma aberração danada, entendeu? Mas hoje são 7, eu nem sabia disso. É muita gente, não tem espaço no gabinete para 7 pessoas trabalharem. Bate cabeça. Não tem.
Então, eu acho que eles deram um tiro no pé, no meu modo de ver. Vai ter vereador que poderia ter uma eleição tranquila, que agora passou a ficar preocupante. A gente deve ter nessas eleições alguma coisa em torno aí, talvez, uns 500 candidatos? Mais ou menos isso. Por aí, né? Mais ou menos. Você acha que a gente vai ter um nível de renovação consistente na Câmara? Pela situação atual, eu acredito que vai ser um grande número. Pelo que eu escuto na rua, esses escândalos acontecendo, para mim tem muita gente que diz que tem que mudar os 15. Entendi. Até os que não tem nada com isso vão pagar o pato. Paga o justo Se a pelo Câmara pecador. Não sangrar na pele, meu irmão, o justo vai pagar pelo pecador. Uhum. E você vê que nessa brincadeira toda, nesse período, quem foi os vereadores caçados? Roberto Naval, que não foi no restaurante e não comeu, mas teve que pagar a conta. E agora o Marcelo Motorista, porque não concordava com a nova atitude do partido e quis sair do partido. Entendi. Foi caçado. Roberto Naval foi caçado porque acharam um papelzinho lá. Como você pode ajudar o Naval na eleição? Será que alguém não botou aquele papel lá? E o Roberto fazia um trabalho. As pessoas Roberto fazia um trabalho e o Roberto é um sujeito humilde. Não é verdade? É verdade, é verdade. As pessoas que usavam... O Roberto formava garçom, ele atendia fisioterapia, ninguém podia fazer fisioterapia, o Naval dava um jeitinho, levava lá para o centro social. E onde estão essas pessoas hoje que utilizavam esse serviço lá do centro social dele? Não, ele continua só de um tamanho menorzinho, né? Entendi. Que é para não arranjar mais problema, né? É verdade. Então você vê, o Naval foi um cara que foi poder econômico. Não, quem teve poder econômico na campanha não foi Roberto Naval, isso eu tenho certeza disso. Na sua época, vamos mudar um pouquinho o rumo. Vamos. Na sua época, você conviveu com algum processo de cassação, alguma coisa nessa linha? De vereador? De vereador? Não, nos 2 mandatos meus... Nunca houve isso? Nunca houve isso. De cassação de vereador, não. Sim de cassação de prefeito. Entendi. Isso foi a questão do Fadel, né? Do Fadel. Nessa atual legislatura, vamos voltar para cá agora, essas pessoas todas que você ouve diariamente emitindo opinião a respeito dos vereadores, a respeito da Câmara Municipal. Vamos fazer de conta que você é o Ibope. Faça para mim uma espécie de um pequeno Ibope da maneira mais sucinta e justa possível. Você acha que as pessoas aprovam a maioria das coisas que hoje são feitas? Hoje em dia não, mas não é só em Petrópolis não, é em nível de Brasil. A lama está muito grande, em nível de Brasil. O político hoje não é mais respeitado, né? O político hoje, você fala, eu sou político. Tem pessoas que já... Você acha que o político ele tem que ser político profissional ou político não é profissão? Não, eu acho que tudo na vida você tem que ser profissional. Tudo na sua vida você tem que ser profissional. Você vê a decepção. Eu tinha aquele senador como uma pessoa correta, direita, gostava de ver os pronunciamentos dele, as posições que ele tomava, e foi a maior decepção da minha vida. Quer dizer, eu tinha o cara como uma imagem imaculada. E você vê que estava no saco de laranja podre também. A gente leva Agora, susto, se você analisar também, a maioria do quadro político está todo assim. Então o pessoal vai ter que fazer uma garimpagem agora aí e observar com toda a calma possível. O povo tem que aprender a votar também, né? Não é, outro dia eu fiz uma crônicazinha e botando isso. Não é um saco de cimento, uma cachaça, uma dentadura que compra o voto do cidadão. O cidadão tem que valorizar aquilo que ele tem na mão, que é o título de eleitor. O título de eleitor transforma ele numa pessoa, naquela época,